Pronto. Eu quero saudar os meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, continue te fortalecendo. Trago um abraço da Igreja Batista do Parque Petrópolis, além de Dávila. Hoje estaríamos aqui com um grupo, mas aconteceu uma confusão de datas, né? Estava até falando com o pastor Nilson. Primeira vez que eu saio para algum lugar sem a minha esposa e primeira vez que ela sai também assim, sem mim, porque ela foi convidada para estar em Mata de São João e ela achou que foi no sábado, não era sábado, era domingo, e eu já tinha sido convidado para estar aqui, já estávamos agendados, e hoje ela está em Mata de São João, estaria com as mulheres lá, e eu ia trazer o grupo dos homens para a gente se alegrar aqui no Senhor. Só que aí eu falei com ela, se tu levar os homens, as mulheres, e eu trouxer os homens, a igreja vai ficar vazia, e hoje é o encerramento também lá, de missões nacionais. O pastor Humberto está lá na nossa igreja, meu esposo da missionária Soraya, está lá, estive até mais cedo com ele lá, o recebendo, e eu falei, a gente vai fazer o seguinte, então tu não leva as mulheres, e eu não levo os homens, fica 0-0. Ninguém briga com ninguém, né? As mulheres vão ficar tristes com você, nem os homens vão ficar tristes comigo. Mas nós vamos ter outras oportunidades para estar trazendo os homens, porque da outra vez eu trouxe as mulheres, né? Quando eu vou em um lugar que eu levo as mulheres, aí quando eu vou em outro convite eu levo os homens, entendeu? Eu fico assim, não levo, porque senão, aí os jovens é a mesma coisa, quando eu vou, pastor, e a nossa vez é quando? Eu digo, assim que eu tiver outra oportunidade, é a vez de vocês também, então sempre que eu vou, eu levo um grupo da igreja para abençoar, para que eles possam também compartilhar desse momento de comunhão com nossos irmãos. Louvo a Deus pela oportunidade. Eu poderia desligar esse ventilador, se possível, que não vou conseguir aqui. Aê, pastor Nilson, é o melhor que nós temos. Louvar a Deus pelo pastor Nilson. Eu espero, quando eu chegar assim, à idade do pastor Nilson, eu chegue nessa elegância, nesse corpo maravilhoso, assim, sabe? É uma coisa, né, espetacular. Geralmente os pastores da idade dele são mais robustos, né? Ele mais, né? Então eu espero chegar, falta um pouquinho, mas eu chego lá, né? Espero chegar nessa elegância. Eu louvo a Deus pelo pastor Nilson, uma bênção aqui na nossa região, tem sempre apoiado o nosso trabalho, tem sempre estado conosco, ontem não pôde estar na nossa reunião da ordem, e sentimos muito a sua falta, mas sabemos que nas próximas vai estar conosco. Como tivemos o pastor Riedson ontem falando para a gente uma palavra muito boa, muito maravilhosa. Amados, eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que é o versículo proposto para hoje. Filipenses, se você for encontrando, ficar de pé, eu vou saber quando todos encontraram, e nós vamos fazer essa leitura de pé. Filipenses capítulo 3. Versículo 1. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A palavra do nosso Deus diz assim: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor Jesus Cristo. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a vossa segurança. Repito o texto para vocês. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor Jesus Cristo. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a vossa segurança. Querido Senhor, estamos diante da Tua palavra e diante dela percebemos a nossa incapacidade, pois somos falhos, somos humanos, e a Tua palavra é mais viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada deste mundo, pois ela penetra na divisão entre alma e espírito e é capaz de discernir as intenções dos corações humanos. E nesse momento que a Tua palavra, ó Deus, será aqui colocada, queremos pedir ao Teu Santo Espírito que esteja a falar o coração da Tua igreja.
pois é o teu Santo Espírito quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E queremos nessa noite, mais uma vez, que a tua igreja saia daqui com a única certeza essa que ouviu a tua voz. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, e que essa palavra possa fazer morada em cada coração. Que essa palavra traga transformação, que essa palavra traga avivamento, que essa palavra traga reflexão, que essa palavra traga mudança de comportamento na vida dos meus irmãos. Senhor da glória, em nome de Jesus, fala conosco. Estamos com os nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Estamos com os nossos corações preparados para ouvir essa palavra, para que essa palavra possa gerar frutos, e frutos que permaneçam. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o coração de cada um dos nossos irmãos que estão conosco, nos visitando, com os nossos amigos que estão nos visitando essa noite. Fala de forma especial, meu Deus, a ponto que eles possam se entregar ao Senhor, que eles possam entender esse plano maravilhoso que é a tua salvação. Senhor da glória, em nome de Jesus, que os meus irmãos, que eu, como mensageiro do Senhor, possa sair daqui essa noite feliz por ouvir a voz do Senhor. Continua a falar a nós. Usa essa palavra para falar conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido irmão e amigo que está conosco. Amados, todos sabem, né, que por mais crente que sejamos, o mal, o dia mal, as aflições, as dificuldades, ela vai chegar para todos. Por mais praticantes que sejamos do Evangelho de Jesus Cristo, passaremos por momentos de aflições enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra. Seremos sempre passivos de aflições e de grandes tribulações nesse planetinha onde nós vivemos. Pequenininho. Eu, às vezes, acho estranho, quando eu vejo um crente ou um conhecedor da palavra de Deus, ou alguém que já tem um tempo dentro da igreja, murmurando, reclamando, como se não soubesse aquilo que já está escrito em vários livros sagrados. Porque se você já ouviu as pessoas falarem, vocês aqui já ouviram outras pessoas falarem sobre esse livro, quando Paulo escreve a essa igreja, ele não está vivendo o melhor dos seus momentos. Está preso. Passou por lutas, por dificuldade, por aflições, tribulações, perseguições. Com certeza apanhou muito. Mas ainda assim, ele pede que os irmãos estejam sempre alegres no Senhor. Eu fico imaginando, rapaz, você receber uma carta de alguém que está passando por tamanha dificuldade como ele estava, e essa pessoa pedir para que você continue se alegrando no Senhor, é algo especial que só Deus pode fazer. O que o escritor sagrado, o apóstolo Paulo, está buscando fazer é mostrar para os irmãos e nos ensinar como igreja do Senhor, para que possamos estar fortalecidos também em meio às aflições dos nossos dias, pois para a igreja daquele dia não eram dias fáceis, pois eram dias de perseguições, eram dias de lutas, de tribulações, eram dias difíceis, dias de prisões e morte. Hoje nós somos livres, né? Temos essa liberdade de estarmos cultuando sem medo de alguém entrar aqui para atirar ou para matar, ou coisa desse tipo. Hoje nós botamos uma caixa no meio da praça, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, fazemos culto, e a gente gosta de, às vezes, olhar para as Escrituras e pensar que esse período era um período como esse, que a igreja estava como nós estamos hoje, só que não é isso. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber quantas vezes o apóstolo Paulo foi perseguido, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele teve que fugir, quantas vezes os discípulos de Jesus
foram perseguidos. Quantas vezes? Diversas. Mas eles tinham uma certeza no seu coração e eles diziam: olha, nós não podemos deixar do que temos visto, falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido do nosso Senhor. Amados irmãos, não é fácil. Parece fácil quando nós estamos falando. E eu digo sempre lá na igreja, pastor Nilson, que falar para as pessoas que estão num momento difícil é muito fácil. Você chegar para alguém que está passando por um momento difícil e dar uma palavra é fácil demais. É a coisa mais fácil desse planeta. O complicado, sabe o que é? É você usar a palavra quando você está passando pelo momento difícil. É você falar para você mesmo quando você está passando pelo momento difícil. Porque é muito fácil dizer para alguém que perdeu o emprego: olha, Deus vai abrir uma nova porta. Não se preocupe não, meu irmão. Fique tranquilo. Deus já está preparando uma porta melhor. O irmão dizendo, ele não sabe o carnê lá, que comprei um negócio em 72 prestações. Estava fazendo fé com esse dinheiro. Não sabe que agora a mulher começou a fazer um curso, que a minha filha agora eu botei na natação, vou ter que tirar. E ele começa a pensar nessas coisas, nas contas que ele tem que pagar, todos os compromissos que ele já fez e que ele agora vai estar desempregado. Agora, para você, é muito fácil chegar aqui e dizer, fique tranquilo. Deus está providenciando tudo, Deus já está preparando tudo. Deus vai abrir uma nova porta. Agora, quando vai ser essa nova porta? Porque Deus vai abrir a porta, mas quando vai ser? Vai ser daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Qual será esse período? É muito fácil para a gente chegar para alguém que está passando por um momento difícil e dar aquela palavra maravilhosa, mas nós precisamos aprender a viver essa palavra maravilhosa nos momentos difíceis. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos e quer ensinar à igreja. Quando ele, passando por esse momento, ele traz essa palavra para os seus irmãos. Meus irmãos, eu vou voltar a falar novamente para vocês o que eu já falei. Alegrem-se no Senhor. Continuem se alegrando no Senhor. Amados irmãos, como é que podemos estar fortalecidos e alegres e contentes em meio às aflições? Porque é uma coisa que não bate bem com a outra, né? E eu, observando essa carta de Paulo e todas as suas instruções, percebo que a resposta é muito simples para as nossas vidas. A resposta é: precisamos estar unidos a Cristo Jesus. O que fez Paulo trazer aquela palavra à igreja? O que fazia Paulo trazer tantas palavras maravilhosas à igreja? O que fazia Paulo, mesmo vivendo momentos difíceis, trazer palavras que nos fortalecem, que nos edifica, que nos faz se alegrar, que fazia os irmãos se alegrar, que fazia os irmãos perseverar e continuar servindo ao Senhor com alegria? Era justamente a união que Paulo tinha com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos, irmãos, estarmos unidos a Cristo. Porque o que nos fortalece nos momentos de aflições é estarmos de fato unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra forma a não ser essa. Em João capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus, ele traz uma palavra para os seus discípulos. Ele diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você prestar atenção, ele está dizendo que as aflições serão certas e inevitáveis. Ele está dizendo, olha, no mundo vocês vão ter aflições.
É como um conselho que um pai dá para um filho: se prepare para o mundo, não será fácil. Quando um pai fala para um filho: olha, você precisa estudar, porque vai ser difícil entrar no mercado de trabalho se você não estudar. O pai já está dizendo aquilo que ele já passou, e que ele sabe que não vai ser fácil. E nós sabemos que não é fácil. Não está sendo fácil para quem está estudado, para quem continua estudando, não está sendo fácil. Outro dia passou no jornal, no telejornal, uma fila gigante, e o Globocop lá querendo pegar a fila, o final da fila, para saber onde estava. E diversas pessoas lá, depois o repórter desceu, após descobrir que era um supermercado que tinha aberto algumas vagas, e vagas apenas para caixa, empacotador, repositor de mercadoria, e ele começou a entrevistar, e ali tinha todos os tipos de profissionais que você imaginar. Então, quando um pai fala para um filho: olha, você precisa se preparar, pois não está sendo fácil o mercado de trabalho nesse futuro, ele está dizendo: olha, está difícil nesse período e o próximo período será pior ainda. E o que Jesus estava dizendo era isso: vocês vão ter dias de aflições, se preparem, isso é certo, vai ter aflições. Mas ele também diz como passar por esse processo. E eu gosto de Jesus por causa disso, porque ele nos ensina como um pai verdadeiramente. Porque quando você diz para o seu filho, você está dizendo: olha, o mercado de trabalho vai estar cada vez mais difícil, então estude. Você está dizendo para ele a dificuldade que ele vai enfrentar, e está dizendo para ele como ele pode enfrentar essa dificuldade de maneira melhor. E o Senhor Jesus Cristo faz isso conosco, quando ele diz assim: em mim, eu estou dizendo isso para que em mim tenhais paz. Eu estou dizendo isso a vocês, eu estou preparando vocês para que quando vocês estiverem vivendo um momento de aflições, momento de tribulações, momentos difíceis na vida de vocês, vocês se lembrem que vocês terão paz em mim. Não é fácil explicar, amados irmãos, para um pai que acabou de perder um filho de pouca idade. Não é fácil falar para alguém: eu moro perto de um cemitério, lá na cidade de Asdávila, só tem um cemitério e eu moro perto. E algumas pessoas ali da região sabem que eu sou pastor, e é uma coisa que eu não gosto, é de culto fúnebre, sepultamento, eu não gosto. E quando eu fui, para o processo de sabatina lá da Igreja Batista do Parque Petrópolis, eu deixei bem claro para os irmãos. Falei: olha, irmãos, eu já respondi tudo a contento, os irmãos estão felizes, mas tem algo que eu quero falar para os irmãos. Eu não gosto de culto fúnebre, não gosto de sepultamento. Eu vou porque eu sou o pastor, tenho que ir. Mas é uma coisa que eu não gosto, deixei bem claro. Mas, rapaz, parece que esse negócio me persegue. Ou Deus faz para me testar. Porque eu acho que eu sou o pastor que mais fez culto fúnebre, que mais fez sepultamento naquele cemitério. De volta e meia tem alguém batendo lá, e minha esposa me ligando, eu estou no gabinete: ó, tem alguém aqui, morreu alguém, quer que você dê uma palavra lá no cemitério? Eu digo: oh, meu Deus, de novo. Já fui 3 vezes no dia. 3 em um dia só. Pessoas que eu nem conheço, não tenho intimidade, mas que pedem por saber, por conhecer, um parente próximo dali, sabe que eu estou ali perto, e eu vou lá. Irmãos, como é difícil consolar alguém que acaba de perder um ente querido. E quando esse ente querido é mais novo, ainda tem uma projeção de vida, quando esse ente querido é uma criança, pense como é difícil consolar essas pessoas. E aí nós entendemos esse processo de estar em Cristo Jesus. De ter essa paz que só Cristo consegue trazer aos nossos corações. E eu peço para aquelas pessoas fazerem um momento de silêncio e não se concentrar agora mais na perca, mas se concentrar em Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que Ele pode fazer por nossas vidas. E naquele silêncio, aquelas pessoas começam a ter paz em Cristo Jesus. Todas as vezes que eu saio, eu peço ao Senhor: Senhor,
traga paz ao coração daquelas pessoas, porque não é fácil, meus irmãos. É muito fácil para a gente que não perdeu, é muito fácil para a gente que não recebeu a notícia da morte, é muito fácil para a gente que não recebeu a notícia do desemprego, é muito fácil para a gente que não recebeu a notícia da doença terminal. Por isso que precisamos estar unidos a Cristo Jesus, pois Ele mesmo disse que é nele que nós teríamos essa paz. E as pessoas se perguntam, por que esse povo não se desespera mesmo diante da morte? Por que esse povo não fica aqui querendo se jogar? Eu mesmo, quando eu vou para um culto fúnebre de pessoas cristãs, que eu vejo as pessoas lá querendo se jogar e junto com o morto, que agora não se joga mais, que agora é na caixa, não cabe, só cabe o caixão, nem cabe dois mais, não dá nem para dizer que quer ir junto. Mas quando eu vejo aquela coisa, eu digo, não, tem algo estranho. Alguém ficou sem ler as escrituras aí um tempo. Alguém não entendeu a palavra do Senhor. E o que o Senhor está dizendo para os seus discípulos é justamente isso. Ele está dizendo, olha, vocês vão estar presos, mas vocês vão estar em paz. Vocês vão passar por dificuldade financeira, mas vocês vão estar em paz. Vai faltar o alimento, mas vocês vão estar em paz. Vocês vão receber notícias tristes, mas vocês vão estar em paz. Vocês vão ser perseguidos, mas vocês vão estar em paz, porque vocês estarão em mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. E a gente confunde muito essa mudança em estar na igreja e não está em Cristo Jesus. E aí quando vem os momentos de aflições, os momentos de tribulações, os momentos de dificuldade, a gente percebe o quanto as pessoas estavam na igreja e não em Cristo Jesus. Enquanto as pessoas viviam unidas à igreja, mas não estavam unidas a Cristo Jesus. Eu lembro que recebi a notícia de um irmão lá da igreja que tinha acabado de falecer, tinha acabado o culto de aniversário. E eu no gabinete lá, para encerrar, fechar o templo lá com os irmãos, esperando acabar de fechar o templo, guardando as coisas. Olha, o irmão faleceu, passou mal. E quando eu cheguei, eu vi um menino passando, correndo, gritando. E eu falei, meu Deus do céu, quase se bate com a gente. O pessoal, pastor, vai atrás dele. Ali é o filho do irmão. Ali é o filho do irmão, aquele que congrega lá na igreja. É. Aí eu fui atrás dele, quando eu consegui alcançá-lo, parei com ele, falei, para um pouquinho aí, ele chorando, gritando, por que isso, por que comigo e tudo mais. E eu falei, rapaz, para um pouquinho aí. Aonde é que está Cristo Jesus na sua vida? Onde é que está o Cristo? Onde é que está o Cristo? Ei, o Cristo, fala para mim aí, onde é que está o Cristo? Ele ficou assim me olhando, o olho descalço, já tinha rasgado até a camisa, sem camisa. Falei, ei, você tem algo que as pessoas não têm. Você tem Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é nesses momentos que precisamos mostrar para essas pessoas que a paz do Senhor está em você. Nós não damos a paz apenas por palavra, apenas da boca para fora. Não é apenas uma simples saudação. Você está dizendo para as pessoas, eu tenho paz e quero que você também tenha a paz do Senhor. E aquele jovem se acalmou, colocamos uma camisa, ficou no sepultamento todo dando glória a Deus e aleluia. Irmãos, precisamos entender, se não estivermos unidos a Cristo Jesus, não tem como passar por momentos de dificuldades, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quem nos fortalece nesses momentos é Cristo Jesus, porque a nossa humanidade não consegue compreender. Imagine você, um pai que acaba de ouvir a notícia, os seus filhos todos estão mortos. Todos os seus filhos morreram. Todos os seus bens, você não tem mais nada agora.
E ao ouvir essa notícia, essa pessoa diz apenas: louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele que me deu e é Ele que tomou também. É isso que precisamos viver, meus irmãos. É isso que precisamos entender. É isso que o apóstolo Paulo estava nos chamando para viver. Às vezes a gente está na igreja, mas não vivemos essa palavra. E nós precisamos viver, pois o Senhor mesmo deixou a sua verdade dizendo: no mundo tereis aflições. O dia mal vai chegar. Eu não sei que dia é esse. Mas se você estiver em Cristo Jesus, você vai passar por esse dia mal em paz. Amados irmãos, quando nós estamos unidos a Cristo Jesus, nós passamos por esses momentos glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque nós entendemos que o choro vai durar uma noite, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Que é a promessa do Senhor, lá no Salmo 30, verso 5. Quando nós estamos unidos a Cristo Jesus, nós temos essa certeza em nossos corações. E aí as pessoas não entendem. Nós entendemos porque nós estamos guardados embaixo das asas do Senhor. E nós estamos seguros. E aí nós entendemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E nós não seremos atingidos. A caminhada com Cristo, querido, vai ter dor. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos é isso. Se você leu a carta, se você leu o texto, ele vai descorrer tudo detalhadamente. Ele está dizendo: olha, vai ter perseguições, vai ter calúnia, vai ter que enfrentar dificuldades ministeriais, familiares, espirituais, vai ter perigos, espadas, vai ter tribulações, investida de Satanás. Mas lá em Romanos capítulo 8, verso 37 diz: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você quer paz melhor do que essa? Você quer força melhor do que essa? Saber que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer mais o quê? Passando pelas suas tribulações, pelas suas dificuldades. Se você estiver em Cristo Jesus, você entende isso. Eu me perguntava muito sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo fala com muita propriedade, todos os assuntos que ele trata com muita propriedade. E se você observar os melhores versículos, vamos pensar assim, do Novo Testamento, é Jesus e o apóstolo Paulo. São as palavras de Jesus e as palavras do apóstolo Paulo. Tudo aquilo que Cristo estava alertando os seus discípulos, o apóstolo Paulo agora começa a viver e começa a demonstrar na prática para a igreja do Senhor. Eu digo, rapaz, não queria ser Paulo, não. Paulo foi muito crente. Um crente maravilhoso. Mas eu não queria passar por 10% do que Paulo passou. Não queria. Confesso aos irmãos. Eu falo sempre para Deus: Deus, eu quero viver naturalmente sempre. Eu não quero experimentar milagres assim. Eu quero até ver os milagres acontecendo, as coisas acontecendo, porque o pessoal gosta, né, de ver milagres e ver milagres. Até canta, né? Eu quero viver milagres. Eu digo, rapaz, é porque assim, milagres é um processo que foge da compreensão humana primeiro e do poder humano. Estou certo ou estou errado? Estou falando alguma besteira aqui? Não, né? Aí eu fico pensando, para ressuscitar tem que... Percebe? Pense aí. Você quer experimentar milagres, você quer viver milagres.
Mas se o milagre é o sobrenatural de Deus, eu entendo que milagre é aquele momento que eu não tenho mais como fazer. Agora é Deus que vai fazer aquilo que é impossível para mim, que agora se tornou possível para Deus, porque todas as coisas é possível ao nosso Deus. E aí quando você diz que você quer viver milagres e quer experimentar milagres, você está dizendo para o Senhor, pode trazer as lutas, pode trazer as aflições, pode trazer as tribulações, porque eu quero viver o milagre do Senhor. É só assim que você vai dizer que foi milagre. Porque você não vai chegar aqui na frente e vai dizer, rapaz, fui no mercado e cheguei lá, enchi o carrinho de compra, passei meu cartão e fui embora. Você vai chegar aqui contando e vai dizer que o milagre aconteceu? Você vai ter que chegar aqui e dizer assim, olha, não tinha nada em minha casa, e eu orei ao Senhor, e o Senhor disse, vá lá no mercado, encha o carro e passe no caixa número 5. E você obedeceu ao Senhor, encheu o carro, chegou lá no mercado, no caixa número 5 e foi passar suas compras. E lá o milagre aconteceu, não sei o que foi que aconteceu, mas o milagre aconteceu. É assim ou não é? Aí você vai dizer que você não tinha em casa o gás, e Deus fez o milagre e o gás apareceu, não é assim o milagre? O milagre é quando está faltando alguma coisa, irmãos. A gente quer viver os milagres. Mas para viver o milagre tem que passar pela falta. Para viver o milagre, tem que passar pela dificuldade, pela adversidade. Tem que passar pelas aflições. E se você está passando pelas aflições, é porque você vai viver um milagre. Se você está passando pelas lutas, é porque você vai viver um milagre. É o processo do milagre. É porque a gente gosta da parte final. Eu digo para as pessoas direto, é muito fácil ler o livro de Jó e se ligar só lá no final, e Deus restituiu 10 vezes mais, 100 vezes mais, tudo que Jó tinha. Você tem que começar lá do começo, lá do princípio. E aí você pega, são 42 versículos, eu costumo dizer para as pessoas. 42, no 42 é que começa o negócio a mudar. Aí eu pergunto, tu está disposto a viver 41 versículos de luta? Jó passou. Mas passou como? Unido a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jó demonstrava que estava unido com Deus. Quando alguém dizia alguma coisa, ele tinha sempre uma outra coisa para mostrar. O apóstolo Paulo é a mesma coisa. Todas as vezes que ele estava vivendo por um momento de dificuldade, todas as vezes que vinham as lutas, que vinha a tribulação, ele tinha algo para dizer para as pessoas, porque ele estava unido a Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, estar unidos a Cristo Jesus. Podemos passar por todo tipo de aflições, percas e faltas, mas se estivermos unidos a Cristo Jesus, Ele vai nos fortalecer. E vocês leram aí Filipenses capítulo 4, versos 13. Esse negócio de posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, não é que você pode ir para frente, não. Esse negócio aí ele está falando do passado. Ele não está falando do futuro, não. Ele está dizendo, olha, eu sei estar abatido. Vocês também estão alegres. Pode ter comida, a despensa pode estar cheia, mas a despensa pode também não ter nada. O que ele está dizendo para os irmãos é esse. Ele está dizendo, eu já passei por tudo isso, quero descrever para vocês as minhas lutas, as minhas aflições, mas quero dizer para vocês uma coisa, nada disso me abateu, nada disso aqui tirou a minha alegria. Está vendo as dificuldades? Estão escritas aqui, percebem tudo isso? Nada disso tirou a minha vontade de servir ao Senhor, nada disso abalou a minha fé, nada disso conseguiu me enfraquecer. Eu posso todas as coisas, porque Cristo sempre me fortalece. Os irmãos ficavam preocupados, dizendo, como é que o homem consegue passar por tudo isso? Aí ele dizia, o segredo é Jesus Cristo. O segredo é estar unido a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí a gente pega o posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece para o futuro. Mas você tem que usar depois que já passou pelo processo. Aí você chega aqui na frente e diz, pastor, passei pela prova. Viu? Quase caí, pastor. O negócio foi estreito. Foi difícil. Teve choro, teve lágrima, teve dor, pastor. Mas hoje eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu posso todas as coisas, que é Cristo que me fortalece.
Porque passamos, irmãos, por momentos difíceis, momentos que pensamos em desistir, momentos de choro, momentos que parece que nada vai dar certo. E nós precisamos confiar nesse Deus, precisamos continuar acreditando nas promessas desse Senhor. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O apóstolo Paulo sabia disso, por isso que ele estava unido a Cristo Jesus. Ele, Jesus, era assim, ó, carne e unha. E a gente precisa, irmãos, estar unido a Cristo Jesus. Não é errado estar na igreja. Não é errado participar de todo o processo da igreja. Mas você precisa estar unido a Cristo Jesus. Porque se você está unido à igreja, você vem, canta, você vem, louva, você vem, senta aí, canta louvores, você vem aí, ouve uma palavra, mas isso não muda a sua vida. Isso não faz diferença na sua vida. Eu costumo dizer para os irmãos lá da igreja que pregação tem que ser guardado na conta poupança. Toda pregação que você ouve, você tem que botar na conta poupança. A conta poupança, acontece o que lá na conta poupança? A gente guarda, né? Poupança, está poupando, a ideia de poupar. Então você está ali guardando, para em um momento que você precisa, você faça o quê? O uso. Aí você está passando lá por uma luta, por uma dificuldade, você se lembra, naquele dia o pastor Nilson disse lá que o Senhor prometeu e Ele vai garantir. Aí você se lembra do ensino que o pastor deu aqui na igreja no domingo de manhã. Não, naquele domingo lá na igreja o pastor ensinou isso e isso, e eu preciso viver. Olha, a palavra do Senhor diz assim, e eu preciso viver essa palavra. Mas se você vem apenas você ouve, vai vir um momento difícil, vai vir um momento de tribulação, vai vir a adversidade. E sabe o que é que você vai fazer? Você vai se desesperar como os outros. Você vai desistir como os outros. Você vai murmurar como os outros. Você vai abandonar sua fé como os outros. Digo para você, se a igreja dos nossos dias passasse por 3% do que o Paulo passou, nós não teríamos quase nem igreja no Brasil. Não tem um monte de crente no Brasil todo? Não tem, irmãos? Pode falar, não fica com medo não. Tem um bocado de crente. Quando você veio para a igreja, você passou por umas 10 igrejas. Se você veio de pé, de carro, se você mora mais longe. Eu, para chegar na minha igreja, eu passo por umas 15. E eu moro perto da igreja. Se eu morasse mais longe, passava por umas 30. É, cheio de igreja. Eu falo, está cheio de igreja e falta crente. Como é que se explica esse processo? É justamente isso. As pessoas estão indo à igreja. As pessoas estão ficando na igreja, passando tempo na igreja, mas as pessoas não estão caminhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo disse, eu esqueço as coisas que para trás fico, porque eu tenho um alvo que está diante de mim, e eu preciso prosseguir para esse alvo. E sabe quem é esse alvo, igreja do Senhor? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente está na igreja. E aí quando vem a perca, liga para o pastor desesperado, já é o contado do pastor, já fica pensando, Deus me dá uma palavra. Porque bota a gente no estreito. Mas quando o irmão liga assim, pastor, olha, recebi o diagnóstico aqui, mas fique tranquilo, viu? Já evangelizei o médico, já disse a ele que Jesus vai me curar e que vai dar tudo certo. Aí você diz, aleluia, vamos fazer logo o culto de gratidão ao Senhor pelo milagre que ainda virá. O irmão lá da nossa igreja, ele foi, sentou com o médico, e aí a médica cheia de dedo para falar, ele já tinha um suspeito, estava com câncer, medula, câncer difícil de ser enfrentado. E a médica toda sem jeito, ele, doutora, fique tranquila, Deus está no controle e tem o controle de todas as coisas. Fale o que a senhora tem que falar. Ela, não, eu quero falar com o senhor. Não, eu não vou sair, não vai ter momento com a minha esposa, o momento aqui é comigo, fique tranquila. Fique tranquila, fique em paz. Nós vamos nos ver muitas vezes, doutor. E ela deu o diagnóstico, câncer. Passou por todo o tratamento, está lá.
A medicina dizia que ele não passava de 1 ano, já vai lá quase 20 anos aí. Tá lá, voltou agora. Um caso raro de sobrevivência, que mesmo que tivesse o processo, passasse pelo processo, era 5 anos, no máximo. Ele já vai com mais de um bocado de ano e agora voltou. E aí voltou para o mesmo processo. E ele chegou lá para a doutora e falou: doutora, eu já vivi demais, já quero me encontrar com Jesus, fique tranquilo, a gente não vai fazer mais nada não, fique em paz. A doutora: rapaz, não, você é um caso raro, continue o tratamento. E aí a esposa dele me convidou lá para conversar com ele novamente, para pedir para ele voltar a fazer o tratamento. Ele falou: pastor, eu vou fazer, mas não vai resolver nada, porque quem resolve tudo é Cristo Jesus. Eu digo: é fácil demais chegar para uma pessoa dessa, é fácil demais conversar com a pessoa dessa, porque você diz assim: rapaz, eu estou aqui reclamando da minha unha encravada. Eu estou aqui reclamando porque hoje só tinha sardinha na geladeira. Eu estou aqui reclamando porque eu queria comer bife, não tem bife, só tem frango. Eu estou aqui reclamando porque só está faltando arroz. O irmão glorificando e exaltando o nome do Senhor. E o médico dizendo: rapaz, se você não fazer o tratamento, você tem poucos dias de vida. A médica disse que não passava de 1 mês, já está lá nesse processo 2 anos. Última vez que eu estive com ele pela manhã, domingo passado, ele jogou futebol durante 1h30 e depois teve um jogo, ele jogou 45 minutos. Eu digo: rapaz, o milagre aí foi bom, viu? Porque eu nessa idade eu vou jogar futebol com o menino 30 minutos, já estão botando as bolas entre minhas pernas, jogando por cima, que eu não aguento mais fazer nada, não aguento. Com 40 anos, ele já vai fazer 60, meus irmãos. Mas é um homem que é fortalecido por Cristo Jesus. É um homem que vive em unidade com Cristo Jesus. E nós precisamos, meus irmãos, pois nós não sabemos o que virá nos acontecer. O Senhor já deixou o alerta: no mundo vamos ter aflições. E o que fazia o apóstolo Paulo? Escrever para essa igreja, dizendo: meus irmãos, outra vez vou dizer a vocês, se alegrem no Senhor. Era a união que Paulo tinha com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estar unido a Cristo, amados, é estar unido também ao seu sofrimento, às suas perseguições, aos maus tratos, aos escárnios, às prisões. Nós queremos apenas estar unido às bênçãos do Senhor. E a igreja dos nossos tempos é uma igreja de bênção. Onde tem bênção está cheio, está lotado. E aqui não estou falando mal de ninguém, é só para vocês entenderem. Onde tem promessa de milagres, as coisas estão lotadas, as coisas estão cheias, o povo está abarrotando, está querendo ir, fica a gente na porta. Mas aonde tem promessas de Cristo Jesus, o nosso Senhor, mudança de vida, transformação, evangelho de Jesus Cristo, aí a gente vê cadeiras vazias, a gente não vê ficar abarrotado. Porque as pessoas não querem viver o evangelho de Jesus Cristo. Elas querem viver as bênçãos de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vivia o evangelho de Jesus Cristo, pois as bênçãos de Jesus Cristo, elas são conquistadas através da vivência do evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele disse: olha, quando vocês forem presos, quando vocês forem levados diante dos magistrados, não se preocupe com o que haver de falar. Ele está dizendo: não se preocupe com nenhum advogado. Fique tranquilo. Quem vai defender vocês, sabe quem é? O Espírito Santo, que vai colocar a palavra de sabedoria na boca de vocês. Aí vocês veem no livro de Atos, todas as vezes que os discípulos foram presos, todas as vezes que o apóstolo Paulo estava diante dos magistrados, o Senhor colocava palavra na boca deles, palavras transformadoras, que até mesmo aqueles homens queriam aceitar a Jesus Cristo. Aí eu me lembro da saída do discípulo: rapaz, olha, deixa a gente ir. Se o negócio for de Deus, o negócio vai fluir. Se o negócio não for de Deus, o negócio não flui. Aí o pessoal diz: vamos deixar aí, mas tem que deixar aí calado. Vocês não vão falar mais, viu? Vocês vão, mas vão ficar calados. Eles disseram: agora não, pode prender, deixa logo aqui. Porque a gente não vai deixar de falar, não. Se é para sair calado, pode deixar aqui.
é estar unido a Cristo Jesus nas suas dores, irmãos, nas suas perseguições, nas suas lutas. Você acha que o que você passa, o que você vai passar no futuro, talvez, vai ser maior do que o Cristo Jesus passou por você? Diz assim, olha, talvez dar a vida por um amigo, por quem nós amamos, talvez você até se proponha a fazer, por sua esposa, por seu esposo, mas dar a vida por inimigos, por pessoas que não te conhecem? Só Cristo Jesus tem esse amor. E é por isso que é chamado do maior amor do mundo. Às vezes a gente fica reclamando. Eu fico triste quando eu vejo cristão reclamando. Porque às vezes só foca no problema, só foca no que está errado, só foca no que não está dando certo. Aí eu digo, rapaz, se queremos as bênçãos do Senhor, precisamos entender que existem lutas a serem lutadas, guerras a serem guerreadas, inimigos a serem enfrentados, inimigos a serem combatidos. Vai existir vales difíceis de ser passados, dor, tristeza, lágrimas, vai ter. É um caminho difícil a ser percorrido, mas quando estamos a Cristo Jesus, mesmo enfrentando tudo isso, a nossa casa ela continua de pé, a nossa vida ela continua de pé, porque nós estamos firmados aonde? Na rocha que é Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, ele diz, olha, vou ensinar algo para vocês. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu assemelho ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Ele está dizendo, essa daí é a pedra que os edificadores reprovaram, que está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 7. A pedra que os edificadores... Ele não está falando sobre construção de casa. Ele não está falando de construção. Ele está falando de vida. É vida em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, o seu alicerce, a sua base tem que ser Cristo Jesus, o seu Senhor. Ele está dizendo que fortalece o crente nos dias das adversidades, quando ele diz que vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir o rio. Ele está dizendo isso. As aflições, elas vão vir, as dificuldades, elas vão vir, mas o que vai fazer você permanecer de pé é você estar em Cristo Jesus, o seu Senhor. As pessoas vão perguntar, rapaz, que fortaleza é essa? Que fortaleza é essa? Você diz, é Cristo Jesus. Aí você vai ficar igual o bambu, balança, dá uma gemidinha, mas volta para o lugar. Já passaram por uma, né? Quem já passou aqui, plantação de bambu é assim, você fica perto, quem tem medo de fantasma não fica perto não, porque toda hora você usa o menino. Porque quando passa o vento, ele balança, vai lá, dá uma gemidinha, mas ele volta para o lugar de novo. E o crente que está unido a Cristo Jesus é assim mesmo. O vento vem, a chuva vem, dá uma balançada, sabe? Aí você está firme, seus pés estão firmados na rocha. E aí você permanece de pé. Aí você continua acreditando, você continua glorificando, você continua servindo ao Senhor com alegria. A gente vê tantas pessoas esquecendo de ensinamentos simples como esse. E aí eu me lembro de Estevão, né? Estevão está ali, caluniado, preso, vai ser morto a pedradas. Eu digo, rapaz, que morte tenebrosa essa morte, viu? A pedradas, vai morrendo aos poucos. Sofrimento. E aí Atos capítulo 7, verso 55, diz que ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, ele viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Estevão está diante da morte, diante da tribulação, diante da aflição, diante da certeza
que irá partir daquela vida, mas ele não está focando nas pedradas que ele vai receber, ele não está focando no sofrimento que ele vai passar, ele está focando na promessa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele começa a contemplar os céus abertos, ele começa a ver aquilo que ninguém conseguia ver, porque só consegue ver aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, o seu Senhor. É por isso que tem crente que está passando pela prova, ele está dizendo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu já estou vendo a provisão do Senhor. Você diz, eu não estou vendo nada. Ele diz, eu já estou vendo, fique tranquilo. Logo, logo o Senhor vai providenciar algo melhor para nós. Logo, logo o Senhor vai resolver esse problema. Porque ele está contemplando lá na frente. E aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, eles não focam no problema, querido. Eles não focam na adversidade. Eles focam em Cristo Jesus. Todas as vezes que Paulo escrevia a qualquer igreja, ele não ficava falando das suas lutas, para as pessoas ficar focando nas suas lutas, no seu sofrimento. Ele não ficava colocando o seu sofrimento, as suas lutas, as suas aflições, como ator principal. Todas as cartas de Paulo, se você ler, você vai perceber, o ator principal é Cristo Jesus. Em todas as histórias que ele conta, em todas as lutas que ele passou, o ator principal é Cristo Jesus. Olha, eu estava na prisão, mas Cristo me livrou. Olha, teve naufrágio, mas Cristo me livrou. Olha, eu fui açoitado, mas Cristo me livrou. Se eu estou escrevendo a igreja agora, é porque Cristo tem cuidado de mim. Tem crente que vai contar um negócio para você, rapaz. Você diz, pare aí, pelo amor de Deus. Não quero ouvir mais não. Porque só conta a luta, a dificuldade. Você se pergunta onde está o Cristo. Cadê o Cristo que traz paz? E é paz que excede todo. Vai tentar compreender um negócio desse. Excede todo e qualquer entendimento. Você vai até tentar computar o negócio ali, você não vai conseguir. Vai dizer, rapaz, só Cristo para fazer um negócio desse. Às vezes a gente fica focado no problema, a gente fica focado na luta. E a gente acha isso lindo, sair contando isso para todo mundo. Você tem que contar aquilo que Jesus tem feito. Passou pela prova, passou pela luta, mas o que é que Jesus Cristo fez? Qual foi a providência que Jesus Cristo trouxe na sua vida? O crente precisa focar. Quais são as promessas que está diante de você todos os dias? Quais são as promessas que essa Escritura traz para nós? Nós precisamos focar nas promessas do Senhor, focar naquilo que Deus tem para nós. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz assim, olha, porque para mim eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Rapaz, passando pelas aflições do tempo presente, mas não tem nem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí você diz, eu vou passar pela prova, mas lá na frente, eu vou estar saltando, eu vou estar pulando de alegria, e as pessoas não vão entender nada, mas esse momento vai chegar. O momento de sorrir e cantar. O momento de sorrir e cantar irá chegar. E as pessoas vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por estes. E por isso eles estão alegres. Às vezes você está como os que choram mesmo, triste, abatido. Mas é o Senhor que nos fortalece. É as promessas do Senhor que nos fortalecem. Eu quero com essa palavra te encorajar a estar unido a Cristo Jesus. Eu quero te convidar a se unir a Cristo Jesus. Talvez você ainda não se uniu a Cristo Jesus. Talvez a sua vida inteira você passou unido à igreja e não se percebeu disso. Talvez você está unido a outras coisas que não é a Cristo Jesus. Mas eu quero te encorajar nessa noite a se unir a Cristo Jesus, o seu Senhor. A se unir a Cristo Jesus, para nos momentos difíceis, você poder exaltar e glorificar o nome do Senhor.
E você sorri em meio às lutas. E aí tem um pastor que ele diz assim, olha, paz não é ausência de guerra. E é uma verdade. Paz não é ausência de guerra. Para as pessoas aí fora é, mas para os cristãos não. Porque às vezes nós estamos dentro de uma guerra, mas nós temos a paz de Cristo Jesus. Nós estamos em paz. Eu estou em paz. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, meus irmãos, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Precisamos nos unir a Cristo Jesus. Quer ser fortalecido em meio às aflições? Se una a Cristo Jesus. Quer passar pela prova dando glória a Deus? Se una a Cristo Jesus. Quer passar pelo momento de aflição, de luta, de adversidade, de vendaval, de chuva forte e continuar de pé? Se una a Cristo Jesus. E aí jamais você vai se sentir só. Jamais você vai deixar de acreditar. Ainda que você esteja diante de um vale de ossos secos, que é aquele momento que a gente diz não tem jeito. E eu gosto daquela passagem porque o Senhor vai perguntando para o profeta, para que ele mesmo possa responder. Aí você profetiza em nome do Senhor. Os ossos revivem. É o Senhor que faz de ossos secos um grande exército. O Senhor está dizendo para ele, sou eu que mudo todas as coisas. O nosso Deus, ele é tão poderoso e tão maravilhoso, que é o nosso Deus que transforma maldição em bênção. Você quer coisa melhor, cara? Eu fico dizendo, rapaz, Deus é maravilhoso. É por isso que eu amo esse Deus, irmãos. É por isso que eu sirvo a esse Deus com alegria. É por isso que eu tenho prazer em servir a esse Deus e servir bem, com excelência. Porque esse Deus é maravilhoso, irmãos. E quando você se une a esse Cristo, você percebe isso. Nosso problema é que a gente se uniu à igreja. A gente se uniu à liturgia de culto. E aí a gente fala, porque a igreja faz assim, porque eu não gosto de palma, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque faz barulho, porque não faz aquilo. Mas quando você está unido a Cristo Jesus, você só exalta e glorifica o nome do Senhor. Você entende que é para Ele todas as coisas. E que o nome que deve ser exaltado é sempre o nome dEle. Pois foi a Ele que o Senhor deu um nome que é sobre todos os nomes. Sobre todos os nomes quer dizer sobre o meu nome, sobre o nome do pastor Nilson, sobre o nome da denominação Batista, Assembleia ou qualquer outra denominação. O nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes, porque é o nome dele que todo joelho se dobra e toda língua confessa que só ele é o Senhor. É esse Cristo aí que eu estou unido. E não abro mão. Não estou preocupado com o que virá. Sabe por quê? Porque eu sei que para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, há um lugar preparado. Ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, João 14. Creia em Deus, creio também. Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vulo não teria. Eu vou preparar. Olha que maravilha. Ele diz, para você não chegar lá e for pego de surpresa, porque é ruim ser pego de surpresa, né? Quando você vai para um lugar que você é pego de surpresa. Imagine você, está em casa, chega alguém lá que você não estava esperando para receber, aquele parente cheio de filho. Você diz, rapaz, não tem comida pronta, não tem onde é que esse povo vai dormir. Mas como Jesus é maravilhoso, ele diz, não. Eu vou lá preparar o lugar. E quando vocês chegarem lá, esse lugar já está pronto. Cada igreja está pronta, irmãos. Quem tem que se aprontar para ir à igreja. O lugar já está pronto.
Ele disse, eu vou preparar o lugar, presta atenção, e depois eu volto para... Então o lugar está pronto. Quando ele vier, é que o lugar está pronto. E quem é que tem que se preparar? Você está preparado para ir? Está preparado, irmãos? Está unido a Cristo Jesus? Ele vai vir buscar o corpo. Se ele é a cabeça... Já passou a mão aqui? Passa a mão aí para você sentir o negócio aqui. Qual o nome disso aí? Garganta, gostei. Esse negócio aí faz união entre o quê? O corpo e a... Passa a mão aí. O apóstolo Paulo diz assim, ó, vocês são o corpo. Mas quem é a cabeça? Aí a cabeça vai voltar para buscar o corpo. Vocês entendem isso? Precisamos estar ligados a Cristo Jesus. Senão não conseguimos passar por um momento de aflições, de lutas. Sorrindo, se alegrando e tendo contentamento dentro de nossos corações. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês nessa noite. Que Deus em Cristo fortaleça todos vocês. E que Deus crie em vocês todos os dias a vontade de estar unido a Ele todos os dias. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.